Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês novamente e hoje nós vamos falar sobre gestão ambiental. Meu nome é Alexandre Bernardes Rosa, eu sou engenheiro, eu sou mestre em engenharia de produção, sou advogado, trabalho com sistemas de gestão há aproximadamente 15 anos, gestão da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal que é a gestão ambiental, beleza? Então, vamos lá, começando a conversar um pouco sobre esse tema. Contando um pouco para vocês do histórico de algumas fatalidades que motivaram o mundo a começar a se preocupar com o meio ambiente. E as fatalidades ocorreram já há muito tempo atrás, né, em 1957, foi a primeira fatalidade mais significativa. Lógico que ao longo de todo o tempo, sempre teve acidentes ambientais, problemas ambientais, mas aqueles que começam a envolver a ação humana, em que o homem começa a gerar essas fatalidades, aí já é um pouco mais recente. Então, vamos começar lá em 1957, na Rússia, houve uma explosão numa usina nuclear, que espalhou uma nuvem de radiação por cerca de 20 mil quilômetros quadrados, né? Estima-se que resultou isso aí em 8 mil mortes. Os acidentes com usinas nucleares, eles são já recentes, né? Porque as usinas nucleares não são tão antigas, mas eles geralmente, quando acontece, eles causam um estrago muito grande. Então, quando houve esse primeiro acidente em 1957, o pessoal começou já a se preocupar um pouco com a ação do homem em relação ao meio ambiente. Mas, como foi um caso meio isolado, ainda não teve aquela preocupação muito significativa em relação ao meio ambiente. Já em 1976, houve lá na Itália uma explosão de uma fábrica, de uma empresa chamada Hoffmann La Roche, uma fabricante de produtos químicos, né? E houve vazamento da dioxina, que é um gás, como se fosse um veneno. Esse vazamento não foi tantas mortes em relação às pessoas, mas foram em relação aos animais. Essa nuvem tóxica, ela espalhou por grande parte do norte da Itália, e aí chegou a matar 50 mil animais. Não todos morreram, alguns morreram pelo gás, mas muitos tiveram que ser sacrificados pelas doenças ocasionadas por esse vazamento de dioxina. Já em 1984, em Cubatão, no Brasil, houve um incêndio numa favela chamada, eu não vou me recordar agora o nome, mas houve um incêndio causado pelo vazamento de 700 mil litros de gasolina em um oleoduto da Petrobras. Nesse incêndio, estima-se 500 mortes. Oficialmente, se fala em 93, foram os corpos encontrados. Mas como as chamas chegaram aí a quase 1000 graus, então muitos corpos foram carbonizados por completo, mas assim, o que se percebeu é que não se localizaram 500 pessoas, então estima-se que foram 500 mortes. Ainda no ano de 1984, na Índia, houve uma liberação acidental e foi um erro humano de 40 toneladas de isocianato de metila, uma indústria química chamada Union Carbide. Estima-se ali entre 3 e 10 mil mortes imediatas e 30 mil ao longo dos anos, por conta das consequências, né, das doenças que ficaram, das sequelas que ficaram nas pessoas. Então, nos anos seguintes, as pessoas foram morrendo por causa desse acidente. Ainda contando um pouco da história das fatalidades, já em 86, esse é um caso já mais conhecido, muitas pessoas conhecem, ganhou bastante notoriedade aí no mundo, foi o acidente de Chernobyl, também uma usina nuclear, teve uma explosão lá no reator, e nesse acidente se espalhou uma nuvem de radiação que atingiram vários países da Europa, né? Estima-se 31 mortes, também assim, imediatas, mas foram 350 mil pessoas contaminadas por radiação. E lógico que a gente sabe que quando há uma contaminação por radiação, as sequelas elas são eternas, né, para essas pessoas. Elas vão conviver com as sequelas, mortes, doenças por conta disso aí. Em 87, um ano depois, houve outro caso no Brasil que também ficou bastante conhecido, em Goiânia.
foi o Césio 137, houve um descarte inadequado, acho que era um equipamento hospitalar que foi deixado num terreno baldio, e aí umas crianças pegaram lá e viram um produto brilhante, e pegaram para brincar, isso aí passou de mão em mão, enfim. E os moradores da cidade lá manusearam isso de maneira inadvertida, de qualquer maneira. E desse manuseio geraram 4 mortes diretas e mais 120 pessoas contaminadas por radiação. Pessoas que depois também foram desenvolvendo outras patologias, outras doenças, por conta da radiação. Já em 2010, houve um acidente mais significativo em relação a petróleo, lá no Golfo do México. Na verdade, os Estados Unidos já teve uma outra fatalidade, que foi um acidente com um navio da Exxon, mas não foi tão significativo quanto esse do Golfo do México. O do Golfo do México houve uma explosão na plataforma de petróleo da British Petroleum, que derramou no mar 3,9 milhões de barris de petróleo. Isso aí afetou toda a vida marinha da região, e as praias da região ficaram interditadas por meses, né? A tubulação se rompeu com a explosão na plataforma, e isso ficou vazando petróleo no fundo do Golfo do México por meses. Para quem conhece o processo de exploração de petróleo, é muito difícil controlar algo embaixo do mar ali, a alguns quilômetros, não sei exatamente a profundidade do Golfo do México, mas é muito complicado quando tem um vazamento ou rompimento de tubulação conseguir controlar isso aí. E o mais recente aqui no Brasil, né, que também causou uma comoção muito grande, em 2015, em Minas Gerais, o rompimento das barragens lá da Samarco. Então, houve lá o vazamento de lama contaminada, derramou dejetos pela bacia do Rio Doce, que esse rio essa bacia do Rio Doce abastece 230 municípios, entre Minas Gerais e Espírito Santo. E esse dejeto chegou até o mar, né, com uma distância muito grande que ele percorreu, e estima-se que esse dano no rio ele é irrecuperável, não vai ser possível mais recuperar o rio, né? É uma estimativa, o pessoal está trabalhando para tentar mitigar o problema, mas estima-se que seja irrecuperável esse dano no rio. Então, o que acontece? A gente consegue ver que o homem, ao longo do tempo, ele vem gerando vários problemas ambientais, várias catástrofes ambientais, né? Então, é importante que o homem comece a entender que ele está prejudicando o meio ambiente e comece a criar medidas para poder controlar ou reduzir esses impactos que ele causa no meio ambiente. Obviamente que se a gente prejudicar todo o meio ambiente, nós mesmos vamos ser prejudicados, né? Então, como é que o pessoal enxergava essa abordagem ambiental ao longo do tempo? Até o final dos anos 60, não se falava em questões ambientais, né? Era muito escasso os comentários em relação a isso. Era como se o problema não existisse. Então, o entendimento o pensamento o problema não existe. Não existe problema ambiental. Entendia-se que os recursos naturais eles eram inesgotáveis, né? Porém, ao longo do tempo, isso foi se mostrando mentiroso, não é inesgotável. E aí, então, começou-se a ter um pouco de preocupação. Já no início dos anos 70, o pensamento mudou um pouco. Olha, o problema existe, mas ele não é meu. Então, o problema era do outro. Então, o governo que se preocupasse, as instituições governamentais, ONU, enfim, esse povo que se preocupasse com isso. As indústrias propriamente ditas, elas não se preocupavam, eles entendiam que era um problema do mundo, do governo. Só que o que acontece? Com esses acidentes que foram ocorrendo, foi ficando evidente que o problema realmente eram das indústrias, elas é que estavam gerando esse tipo de problema, né? Esses acidentes, esses impactos ambientais. Então, a partir do início dos anos 80, o pensamento já mudou. Então, aí o problema existe, né? E eu sei como resolver. Então, as empresas começaram a se preocupar um pouco com esse tratamento dos problemas. E aí, no final dos anos 90, o pensamento mudou para o problema pode ser reduzido e eliminado. Então, saiu do campo do pensamento, né? Que dá para resolver, eu acho que eu sei como fazer, e aí já partiu para as ações propriamente ditas.
Um marco nessa mudança da mentalidade foi um encontro que teve no Rio de Janeiro, em 92, foi conhecido como o Rio 92, ou Eco 92, em que os governos do mundo inteiro se reuniram para discutir sobre o meio ambiente. Vamos discutir um pouco agora sobre os conceitos sobre o meio ambiente. Então, nós vamos conversar sobre a gestão ambiental, então é importante que se conheça alguns conceitos que eles vão fazer parte da nossa vida, né, no trabalho com o meio ambiente. O primeiro conceito é o do meio ambiente propriamente dito. Esses conceitos foram tirados de uma norma internacional, que é a ISO 14001. No final do nosso trabalho eu vou falar um pouco sobre ela. O foco nosso aqui não é falar sobre certificação, é falar sobre gestão ambiental de uma maneira geral, mas no final eu vou comentar um pouco sobre a ISO 14001. Então, esses termos foram tirados dessa norma internacional, que ela orienta empresas do mundo inteiro para a gestão ambiental. Então, meio ambiente, o que a norma entende? Que é circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e as suas inter-relações. O que quer dizer isso? O meio ambiente é aquela área em que uma empresa está trabalhando. A gente fala muito organização, por quê? Porque isso se aplica para empresas privadas, empresas públicas, organizações não governamentais, enfim, se aplica para qualquer tipo de organização onde tem pessoas trabalhando e gerando alguma atividade. Então, a gente usa muito essa expressão organização. Então, é aquela área em que essa organização trabalha, né, incluindo tudo que está em torno dela ali, água, ar, solo, recursos naturais, animais, vegetais, seres, enfim, e como eles se relacionam. Então, isso é o meio ambiente, é a relação entre esses itens no local que a organização está inserida. Ok? Aspecto ambiental. O aspecto ambiental é elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que interage ou pode interagir com o meio ambiente. Ou seja, são aquelas situações em que a empresa trabalhando, ela está interagindo com o meio ambiente. Então, isso é considerado aspecto ambiental. Por exemplo, vamos dar um exemplo para ficar mais claro isso. Imagina o seguinte, eu estou aqui gravando essa aula para vocês, né? Aqui eu estou tendo o quê? Eu tenho iluminação. Essa iluminação, ela vem de uma rede pública e ela é gerada por usinas hidrelétricas. Então, o consumo de energia elétrica é uma interação com o meio ambiente. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou consumindo energia elétrica, eu estou gerando alguma coisa para o meio ambiente. Eu estou, nesse caso específico, extraindo energia do meio ambiente. Então, eu estou interagindo, é um aspecto ambiental. Outro exemplo, eu estou aqui na minha mesa tem papel. Então, o descarte do papel é um aspecto ambiental. Por quê? Porque eu vou interagir com o meio ambiente. Por exemplo, se eu descartar no solo, o que vai acontecer? Eu vou contaminar o solo. Se eu jogar no rio, eu vou contaminar o rio. Então, o aspecto é a forma que eu me relaciono na minha atividade profissional, né, com o meio ambiente. Então, cada um desses itens, ele gera uma relação. Agora, imagine, por exemplo, uma usina de cana-de-açúcar. Quanto que não tem de aspecto ambiental? Desde lá do plantio, em que a usina está lá fazendo tratamento do solo. Então, ali eu tenho a utilização de produtos químicos. Então, eu já tenho uma interação, eu tenho um aspecto ambiental. E esse aspecto ele vai gerar um impacto no final das contas, né? Um impacto ambiental, que é a modificação do meio ambiente. Então, por exemplo, eu tenho aqui o consumo de energia, um aspecto. Ele vai gerar uma modificação no meio ambiente? Vai, porque eu vou consumir um recurso natural. Aí eu estou usando água para lavar para fazer uma irrigação. Se eu estou usando uma água para fazer irrigação, eu tenho um aspecto, que é o consumo de água. Isso aí gera um impacto? Gera uma modificação no meio ambiente, porque eu estou retirando essa água do meio ambiente. Então, o aspecto é a relação com o meio ambiente. E o impacto é o resultado daquele aspecto, é o resultado daquela interação, que pode ser um resultado positivo como um resultado negativo. Teve um exemplo de resultado positivo, de impacto ambiental positivo? Imaginem que eu faço plantio de árvore. Eu estou fazendo plantio de árvore. O meu plantio é um aspecto, eu estou interagindo com o meio ambiente. E o que é o impacto? Ali o impacto vai ser positivo, porque eu estou reflorestando uma área, por exemplo. Então,
o aspecto é o plantio e o impacto disso é o reflorestamento da área. Então, é um impacto positivo. Então, é importante a gente entender esse conceito de aspecto e impacto, porque quando a gente vai trabalhar gestão ambiental, a gente tem que começar a enxergar na organização onde nós estamos trabalhando, onde nós estamos inseridos, e no meio ambiente onde nós estamos inseridos, os aspectos que estão relacionados com a minha atividade, e eu preciso avaliar os impactos que vão ser resultantes disso. Por quê? Porque se eu tenho um monte de impacto negativo, eu tenho que trabalhar para que isso aí seja atenuado, eliminado ou reduzido, enfim, da maneira que for possível, né? Então é importante entender o conceito de aspecto e impacto ambiental. Nós vamos voltar a falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas o importante é que vocês tenham isso aí muito claro na cabeça de vocês, tá bom? Que é gestão ambiental, né? É mais ou menos o que a gente está falando, vai falar o curso todo. Gestão ambiental é o uso de práticas e métodos administrativos com o objetivo de proteger o meio ambiente na realização das atividades econômicas de uma organização, em todas as fases do ciclo de vida. Então, o que é isso? O que é a gestão? São as ferramentas de trabalho, é a forma de trabalho para gerenciar as atividades de tal forma que eu consiga realizar minha atividade econômica, mas eu também protejo o meio ambiente. Então, se eu vou fazer lá uma movimentação de carga por meio de caminhões, por exemplo, eu vou gerar contaminação do ar por CO2, por exemplo. Isso aí é inevitável, faz parte da minha atividade econômica. Porém, eu posso tentar fazer isso preocupado em proteger o meio ambiente. Então, eu posso, por exemplo, fazer uma manutenção preventiva para que o impacto disso seja mínimo. Eu posso colocar catalisador, eu posso procurar meios de até otimizar a logística para que eu gere o mínimo de impacto possível ao meio ambiente. Então, o que é a gestão ambiental? É criar meios, usar ferramentas para que eu possa, no meu trabalho do dia a dia, fazê-lo de maneira a proteger o meio ambiente, tá? Em todas as fases do ciclo de vida. O que é importante entender? Que a empresa ela não é só a produção. Todas as áreas da empresa estão envolvidas na questão ambiental. Ah, mas todas as áreas? Sim, todas as áreas. Imagine o seguinte, eu tenho o meu refeitório. O meu refeitório eu estou gerando resíduos. E esses resíduos, se eu jogar eles de maneira inadequada no solo, o que vai acontecer? Eu vou contaminar o solo. Ah, eu tenho lá o banheiro. Se eu não tiver uma destinação adequada daqueles resíduos do banheiro, eu posso contaminar o solo. Eu posso, por exemplo, estar jogando no rio e estar contaminando o rio. Então, não é só a produção que afeta o meio ambiente. Obviamente que quando a gente olha uma empresa de grande porte, uma indústria, por exemplo, uma usina de cana-de-açúcar, que ela tem uma quantidade muito grande de interação com o meio ambiente, talvez não seja tão significativo o impacto do refeitório, o impacto dos banheiros, o impacto do escritório, né, que é onde eu gero consumo de energia elétrica para ar-condicionado, para iluminação. Eu, muitas vezes, gero resíduo de papel, plástico. Então, no escritório também a gente tem uma interação com o meio ambiente. Mas tem. Então, é importante que a gente entenda que todo o ciclo de vida está envolvido em todas as fases. Quando eu tenho, por exemplo, lá no administrativo, aquisição de materiais, eu tenho que me preocupar que eu não compre material, por exemplo, de uma empresa que seja extrativista de tal maneira que prejudique o meio ambiente. Eu vou procurar empresas que estejam adequadas para a legislação para que ela gere o mínimo de impacto para o meio ambiente. Não é a minha empresa, mas é a empresa que eu estou contratando, ele é o meu parceiro de trabalho. Então, a ideia é que o ciclo de vida todo tem uma preocupação em relação ao meio ambiente. Então, a gestão ambiental são as práticas e métodos de trabalho em toda a cadeia do ciclo de vida, de tal modo a que a gente possa fazer as atividades protegendo o meio ambiente. E o que são os resíduos? Os resíduos são as sobras de material, seja matéria-prima que sobrou, seja produto que sobrou, seja porque estragou ao longo da produção, seja porque o próprio processo produtivo elimina alguma coisa, enfim. Então, é a sobra de material das atividades humanas e dos processos produtivos. Então, tudo que
sobra, tudo que é gerado como o pessoal, de maneira simplória, chama de lixo, nós chamamos de resíduo, porque o resíduo ele pode ser retrabalhado, ele pode ser feito muita coisa, de tal modo a proteger o meio ambiente, usar isso de maneira mais consciente ambientalmente. Então, esses são os resíduos. Vamos falar um pouco sobre biodiversidade. A biodiversidade é a forma com que a organização vai interagir em relação ao meio ambiente. A gente tem que entender o seguinte, pessoal. Uma empresa, uma organização, ela tem um fim, a maioria delas tem fim lucrativo, ela tem que gerar renda, ela não pode ser uma instituição, por exemplo, uma usina não é uma instituição de caridade, ela tem que gerar lucro. Então, quando a gente vai pensar num sistema de gestão ambiental, quando a gente vai pensar no gerenciamento do meio ambiente, a gente tem que pensar de tal maneira que seja equilibrado entre a empresa ter a vida dela, ganhar o dinheiro dela e ela prejudicar o mínimo possível o meio ambiente. Agora, a gente vai pensar o seguinte, ela tem que proteger 100% o meio ambiente, então ela vai fechar a porta, porque ela não vai conseguir trabalhar. Então, mas ela tem que trabalhar, mas ela também tem que, de maneira equilibrada, trabalhar na proteção do meio ambiente. Então, o que a interação com a biodiversidade ela prega? Que o sistema de gestão tem que ser, ou a gestão ambiental ela tem que ser economicamente viável, ou seja, tem que ser de tal modo que a empresa consiga desenvolver sua atividade econômica e, ao mesmo tempo, não prejudique o tanto o meio ambiente, né? Deve ser ecologicamente correto. Então, todas as práticas que a organização desenvolve deve ser visando a proteção do meio ambiente, a questão do ecologicamente correto. Eu não vou simplesmente pegar e fazer como aqueles povos que vão, ocupam uma área, extraem tudo que aquela área era capaz de produzir, depois deixa aquela área toda estragada, como era antigamente, e vai para outra área, ocupa outra área e estraga uma outra área. Não, a gente tem que trabalhar de tal maneira em que o meio ambiente que a gente está ali desenvolvendo a atividade, ele seja preservado, ele seja mantido de uma maneira a que seja para sempre. Eu não posso simplesmente acabar com o ambiente e ir para outro lugar. Vai chegar uma hora que não vai ter mais nada. Então tem que trabalhar de uma maneira ecologicamente correta, mas também tem que ser economicamente viável e tem que ser socialmente justo. Eu não posso, com a minha atividade, afetar a sociedade de uma maneira negativa. Eu tenho que, na minha atividade, tentar contribuir com a sociedade, contribuir gerando empregos e contribuir preservando o meio ambiente. Então tem que ser socialmente justo. Eu tenho que impactar na sociedade de uma maneira que seja equilibrada. E é o equilíbrio entre o ecologicamente correto e o economicamente viável. Ok? Vou falar agora um pouco para vocês sobre a política dos 3 R's. Esses conceitos que a gente está conversando, eles são muito importantes, porque quando nós formos discutir ações em relação ao meio ambiente, vocês vão perceber que eu vou sempre ter que pensar o seguinte: bom, essa ação que eu estou tomando, ela é ecologicamente correta, mas ela é economicamente viável? Essa ação que eu estou tomando, ela é economicamente viável, vai ser legal, vai gerar lucro, mas ela é economicamente correta? A gente tem que ter esses conceitos na nossa cabeça, porque a partir daí as tomadas de decisões elas vão ser muito mais ponderadas e muito mais racionais, com foco na gestão ambiental. Eu vou falar para vocês agora sobre a política dos 3 R's. O que é a política dos 3 R's? É o norteamento, é a definição de prioridades para as ações em relação ao meio ambiente. A gente tem o Brasil bate muito no peito, né? Nós somos os maiores recicladores de alumínio, maiores recicladores de plástico, um dos maiores recicladores de papel do mundo, né? Como se isso fosse muito louvável. Se nós somos maiores recicladores ou somos maiores aproveitadores disso daí, significa o seguinte: nós estamos gerando muito resíduo, né? Para a gente que trabalha com gestão ambiental, o reciclar é a última opção. Por quê? Quando eu estou reciclando muito, significa o seguinte, que eu estou gerando muito. Então, uma gestão ambiental bem definida, ela vai trabalhar de maneira prioritária em reduzir a geração de resíduos, reduzir os impactos ambientais. Essa deve ser a primeira
a primeira diretriz. O reciclar é lá para frente. Qual é a ideia? Eu vou tentar trabalhar para redução de geração de resíduos. Se eu não conseguir reduzir os resíduos, eu vou trabalhar para a reutilização desses resíduos, né? E eu não consegui nem reduzir e nem reutilizar. Aí eu vou para a terceira situação, que é reciclar. Então, mas a reciclagem ela não é legal. Por quê? Se vocês pensarem assim, eu vou pegar papel e vou reciclar papel, é tudo muito lindo. Só que para poder fazer reciclagem de papel tem consumo de água, consumo de produtos químicos, consumo de energia elétrica. Então, não é simplesmente pegar o papel, lavou, está novo. Não, tem um monte de processo produtivo, incluindo muitos produtos químicos, que vão ser necessários para poder fazer essa reciclagem. O alumínio, eu não pego a lata de refrigerante, por exemplo, e aí dou uma lavada nela e vou servir refrigerante nela de novo. Não, não é essa a ideia. Isso aí vai lá para a usina, isso aí vai ser derretido, então vai ter transporte disso, eu vou ter consumo de combustível, eu vou ter consumo de energia elétrica no processo de reaproveitamento, né, de fundição, de derretimento, eu vou ter geração de vapores, eu vou ter depois produtos químicos, enfim. Então, reciclar ele gera muito, muito custo para o meio ambiente, não só custo financeiro, mas custo para o meio ambiente. Tem muito consumo de recursos no meio ambiente. Então, ele é legal, é melhor do que simplesmente jogar? É melhor. Porém, ele não é tão legal assim. Então, a gente tem que tentar trabalhar essa priorização. A prioridade no sistema de gestão bem definido é reduzir o consumo, reduzir a geração de energia, consumo de energia, geração de resíduos. Se não é possível, vão trabalhar no reutilizar. Esse produto aqui não vai ser mais possível, mas eu posso fazer, por exemplo, a reutilização dele num outro processo. Por exemplo, eu pego o meu bagaço, eu não consigo mais utilizar, extrair mais caldo daquilo lá, mas eu posso gerar uma energia elétrica a partir da queima daquele bagaço. Né? O reciclar vai ser a outra situação. Então, que é o reduzir para a gente que trabalha com sistemas de gestão ambiental? É trabalhar para utilizar menos recursos naturais no processo produtivo. Tá? Então, desde a concepção do produto, o processo produtivo, tentar sempre otimizar o processo de tal modo que a gente consiga gerar menor consumo de recursos. As vantagens de reduzir é a melhor situação, é o menor impacto possível ao meio ambiente. Qual é a desvantagem? Muitas vezes não é possível. Então, muitos processos, não há muito mais onde reduzir. Eu já estou trabalhando com o máximo de eficiência do equipamento, eu já estou trabalhando com o máximo de aproveitamento da matéria-prima. Então, às vezes, é meio difícil eu trabalhar nessa redução. Tem uma desvantagem de ser meio difícil, mas é a melhor situação. Se a gente conseguir trabalhar na redução, é sempre melhor. Inclusive financeiramente. Por quê? Porque quando você gera uma quantidade, sei lá, toneladas de cana, e vocês vão lá gerar açúcar, né, e gerar resíduo, quanto mais resíduo você gera, significa que menor foi a eficiência do seu processo. Quanto mais eficiente o processo, menor a quantidade de resíduo em termos de peso. Mas não penso assim. Então, imagina o seguinte, você tem lá 10 toneladas de cana. Se você não extrair nada e jogar tudo fora, você extraiu 10 toneladas, você jogou 10 toneladas, seu resíduo foi 10, sua soma deu 0, seu balanço aí deu 0. Agora, se vocês conseguir extrair metade do peso em caldo, você perdeu metade. Então, agora, a metade você aproveitou. Agora, se você conseguir extrair o máximo possível, 90% do caldo, então você está jogando menos resíduo. Então, é sempre melhor você trabalhar tentar otimizar o máximo possível, quando viável, obviamente. O segundo R, né, do reutilizar seria, conceitualmente, utilizar o produto ou a sua sobra para o mesmo processo ou outro processo sem necessidade de transformação. Então, quando eu falo em reutilizar, eu vou pegar essa sobra do processo, vou utilizar no próprio processo ou num outro processo que seja, sem a necessidade de trabalhar para a sua transformação. Né? Por quê? Se eu estiver transformando, investindo recursos na transformação,
eu vou estar falando de reciclagem. A reutilização é aproveitamento do jeito que está. É uma situação melhor que a reciclagem, porque daí eu não tenho investimento de consumos de recursos naturais, de matéria-prima, para poder melhorar, transformar esse produto, eu pego do jeito que ele está e reaproveito. Ainda é uma situação bem benéfica para o meio ambiente. Então, qual que é a vantagem? É aproveitamento do produto sem necessidade de aplicar recursos. Qual que é a desvantagem? Ainda assim, a gente considerar que eu estou tendo muita reutilização, significa que estou tendo muito consumo de recurso para a sua geração. Por quê? Porque a reutilização é uma sobra. Né? O que eu reutilizo é uma sobra. Se eu estou tendo muita reutilização, eu estou tendo muita sobra. Se eu estou tendo muita sobra, eu tive muito consumo. Então, a ideia é que eu tenha uma reutilização menor, uma redução do consumo, né, para ter uma reutilização menor. Se ela for muito grande, significa que eu estou gerando muito. Então, ainda não é uma situação melhor, né? Mas é melhor do que a reciclagem. Já a reciclagem, eu tenho que trabalhar o resíduo gerado, né, para gerar um novo produto. Então, aí eu vou ter que ter investimento de recursos, vou ter consumo de matéria-prima, de recursos naturais, enfim. Aí eu vou ter um impacto significativo no meio ambiente para poder fazer essa reciclagem. Ainda é uma vantagem, né, porque eu não vou descartar o produto de qualquer jeito no meio ambiente, então eu vou estar retrabalhando esse produto, então ele não vai voltar lá de qualquer maneira para o solo, para os rios, enfim, para o meio ambiente. Mas a desvantagem é que é necessário aplicar processos e consumir produtos, né, e utilizar recursos para poder fazer ou gerar essa reciclagem. Então, acho que agora ficou bem claro em relação a isso, o que são os 3 R's. Então, eu vou trabalhar redução, se não for possível reduzir, eu vou tentar reutilizar, e em último caso, reciclar é a última situação, não é o melhor dos mundos, né? Mas ainda assim é uma situação menos pior do que descartar no meio ambiente, tá bom? Então é importante vocês pensarem nisso nas tomadas de decisão dentro da empresa quando for fazer alguma atividade. Vamos falar um pouco, eu falei agora há pouco sobre o ciclo de vida, mas eu não expliquei muito bem o ciclo de vida, então vamos conversar um pouco sobre esse conceito de ciclo de vida. São estágios consecutivos encadeados de um sistema de produto ou serviço, desde a aquisição de matéria-prima ou de sua geração a partir dos recursos naturais até a sua disposição final. Então, vamos pensar o seguinte, o que é ciclo de vida? É onde nasce o produto, né? É da onde nasce o produto até a sua morte, até o final. Então, imagine o seguinte, uma usina de cana-de-açúcar, tem lá o plantio da cana. O plantio da cana já começa a ter impacto ambiental. Então, ali já nasceu o produto no seu ciclo de vida, ele já está nascendo. Aí essa cana ela vai ter o plantio, depois vai ter o manejo, vai ter a colheita, depois vai ter transporte, vai ter produção, processo de produção, armazenamento, transporte para o consumo final, e aí ele vai ser realmente consumido. Então, esse ciclo de vida todo, ele deve ser considerado em relação a questões ambientais. Muitas vezes a organização pensa só na atividade fim dela ali, mas não é. Na verdade, ela começa a impactar o meio ambiente desde a sua geração. Às vezes, dependendo do produto ou serviço, desde o seu projeto. Às vezes, quando uma organização vai desenvolver um projeto, ela já tem que considerar o ciclo de vida, ela já está dentro do ciclo de vida, já tem que considerar as questões ambientais. Por exemplo, tem empresa que tem lá... Por exemplo, a construção civil, quando eles vão montar um projeto, vão elaborar um projeto de um prédio, eles já consideram os tamanhos dos módulos de tal modo a que gere o mínimo de recorte de piso, que gere o mínimo de recorte de bloco. Então, eles fazem blocos encaixados de tal maneira que eu preciso cortar o mínimo possível. Então, tudo isso aí é pensado para que gere menos resíduo e, consequentemente, menos consumo de matéria-prima. Então, o pensamento em relação a questões ambientais já começa desde a sua concepção, desde a concepção do produto. E tem produtos que, inclusive, por questões legais, tem a necessidade de logística reversa. Um exemplo disso são as fábricas de baterias. Por lei, eles são obrigados a recolher do mercado, se eu não me engano, 70% do que é gerado em toneladas de produto novo,
eles são obrigados a recolher para reciclagem. Então, às vezes, o ciclo de vida, ele vai não só até o uso, mas aí até o recolhimento ainda não acaba só nisso aí, não. Então, quando a gente vai falar em gestão ambiental, a gente vai discutir esse planejamento da gestão do meio ambiente. Eu tenho que considerar toda a cadeia do ciclo de produção, desde o nascimento do produto até a sua destinação final. Então, se a gente imaginar aí esse slide, dá para exemplificar, eu tenho lá desde o plantio de cana, eu já começo a ter o quê? Lembra que nós conversamos lá atrás? Aspectos e impactos ambientais. Eu vou fazer a preparação do solo, eu vou jogar produto químico. Eu faço o plantio, eu tenho lá interação com o meio ambiente. Depois eu vou fazer o manejo, corte. Antigamente ainda era pior, tinha a queima da cana-de-açúcar, né? Quanto isso impactava no meio ambiente. Então, tudo isso aí tem aspectos ambientais. Transporte, olha o transporte que interessante. Eu tenho emissão de CO2 dos caminhões, eu tenho alguns riscos de vazamento que devem ser considerados. Por exemplo, um caminhão desse vaza um tanque de combustível, eu vou, por qualquer motivo, uma falha mecânica, por exemplo, eu vou estar contaminando o solo. Então, eu tenho que considerar isso daí quando eu for fazer o planejamento ambiental. Por quê? Qual que é a ideia desse planejamento ambiental? Eu vou definir controles para esses aspectos ambientais. Então, por exemplo, um risco de vazamento de combustível no solo. Eu vou gerar Qual que é o impacto disso? Contaminação do solo. O que eu vou fazer para tentar eliminar isso ou reduzir essa possibilidade? Aí entram os controles ambientais. Uma manutenção preventiva, uma inspeção contínua para ver se ele não está emitindo muita fumaça, se ele não tem nenhum ponto de vazamento que pode gerar algum problema. Então, essas ferramentas de controle, elas só podem ser definidas a partir do momento que eu enxergo a interação com o meio ambiente. No processo produtivo, eu tenho que enxergar lá o seguinte, eu faço manutenção da fábrica, então eu gero lá borracha, resíduo de borracha, eu gero uso de óleo lubrificante, graxa, resíduo de aço, se eu tenho algum serviço de caldeiraria, enfim. Então, tudo isso daí, se eu tenho alguma obra civil, eu tenho lá consumo de recursos naturais, cimento, cal, enfim. No próprio processo produtivo, eu tenho produtos químicos utilizados, então eu tenho que enxergar como são essas interações, e aí eu vou ter que pensar em controles ambientais para cada uma dessas interações, para que nessas interações com o meio ambiente eu não gere nenhum impacto negativo. E depois a produção, tem lá o armazenamento, tem lá a imagem lá do armazenamento e transporte do açúcar, está ali em Zacarias, né? Tem lá o transporte do etanol em caminhão-tanque. Imagina um vazamento de um caminhão-tanque, o impacto que pode gerar para o meio ambiente. Então, quais são os cuidados que vão ter? Aí o que vai gerar? Ele reduzir a possibilidade do acidente que vai gerar o meio ambiente. Então, aí vai entrar treinamento de pessoas, curso de motorista apropriado para transporte de produtos químicos, manutenção do veículo para evitar acidentes, desde a iluminação, sistema de freio, enfim. Então, aí a organização vai criando ferramentas, vai criando controles para que na sua atividade ela gere o mínimo de impacto para o meio ambiente, ok? Então, esse é o ciclo de vida do produto, tá? Mas o ciclo de vida, ele envolve não só as etapas do produto, mas as interações internas. Por exemplo, quando eu tenho lá o RH, eu tenho treinamentos que eu vou fazer. Então, o RH ele vai participar disso a partir do momento que ele vai fazer a gestão desses treinamentos. O compras, ele tem aquisição de matéria-prima, ele tem aquisição de produtos químicos para o laboratório, então tem interação. Então, todos os processos estão envolvidos. O que é importante todo mundo entender? Que gestão ambiental não se faz com uma pessoa ou só com a gerência. Todo mundo faz gestão ambiental ao longo do seu processo de trabalho. A gente tem que entender gestão, inclusive gestão ambiental, como algo natural e rotineiro. A gente não pode pensar assim, olha, eu vou fazer meu trabalho, a hora que tiver um tempo, eu vou cuidar das questões ambientais. Isso aí não deve ser dessa maneira. Imagina o seguinte, você fala assim, vou viver, a hora que tiver um tempo, eu vou lavar a mão.
Não, a gente lava a mão naturalmente, ao longo do dia a gente faz uma coisa, lava a mão, faz outra coisa, lava a mão. O lavar a mão não é não é o nosso trabalho, mas é algo que nos ajuda no nosso trabalho. A gente faz naturalmente, uma questão de higiene, né? Então a gente se preocupa com isso. Ah, eu sou, por exemplo, advogado, né? Então lavar a mão não tem nada a ver com o meu trabalho, mas eu lavo a mão rotineiramente. Por quê? Porque é uma questão de higiene, de preocupação com a qualidade de vida. Então, é natural. A gestão ambiental ela tem que ser uma preocupação, tem que ser algo natural, na rotina, no dia a dia. Não fazer gestão ambiental quando vier alguém ou quando fulano lá tiver um tempo, não. Cada um no seu trabalho tem que ter a preocupação. Ah, eu estou lá dirigindo um caminhão, eu sou motorista de caminhão, que preocupação que eu tenho que ter ambiental? Pô, tem que perceber se meu caminhão tem algum problema que pode gerar um vazamento, ele pode estar fumaceando, ele pode estar dando sinais que vai gerar problema. Eu posso, por exemplo, estar consumindo muito combustível no meu dirigir. Isso aí, logicamente, se eu estou consumindo combustível, eu estou esgotando um recurso natural, porque esse combustível vem da natureza. Então, no meu trabalho mesmo, eu tenho que ter consciência ambiental. Todo mundo tem que ter essa preocupação ambiental e trabalhar no sentido de contribuir com o meio ambiente. Então, as pessoas têm que estar conscientes com a sua responsabilidade ambiental. Não é só a direção da empresa, não é só a gerência. Cada um na sua atividade, de alguma maneira, ele impacta o meio ambiente. E, de alguma maneira, ele pode contribuir para a preservação do meio ambiente. É só olhar cada um aí na sua atividade e vai perceber isso. Tá? Então, dentro do ciclo de vida, cada um na sua atividade, enxergar onde pode contribuir para a preservação do meio ambiente. Ok? E aí, dentro do processo produtivo, tem lá as etapas todas do ciclo de vida, né? E aí, cada uma dessas atividades, meio que desmembrando o processo produtivo, eu vou enxergar o que eu vou gerar de resíduo em cada uma dessas atividades. Aí, eu vou enxergar como controlar para proteger o meio ambiente. Pessoal, quando eu falo em proteger o meio ambiente, o que é importante vocês entenderem? Eu não protejo o meio ambiente só eliminando a geração de resíduo, eliminando a geração de gases, enfim. Muitas vezes isso não é possível. Muitas vezes eu vou o quê? Reduzir. E muitas vezes, pessoal, também não é possível reduzir. Às vezes eu estou lá já no limite, tem questões ambientais que são inerentes do processo. Por exemplo, o processo de produção, eu vou gerar calor. Impossível não gerar calor. Então, isso eu não tenho como evitar. Mas eu posso, por exemplo, me preparar para situações mais drásticas. Então, por exemplo, eu não consigo evitar, às vezes, um acidente, uma explosão numa caldeira. Eu consigo reduzir o risco e tal. Mas eu também posso me preparar para mitigar os efeitos desse impacto. Então, vamos supor que aconteça um vazamento. Vamos supor que aconteça uma emissão de gás. Eu não consigo eliminar a emissão de gás. Eu consigo reduzir, mas mesmo assim ainda sai um pouco. Então, como eu vou mitigar se houver um vazamento, se houver um derramamento de produto químico, se houver um incêndio? Então, eu também tenho que enxergar no meu controle ambiental as questões de mitigação, aquelas que eu não consigo interferir de nenhuma maneira ao longo do processo, mas depois que acontece alguma coisa, eu ainda posso me preparar para isso. Tá bom? Então, entendam o controle ambiental desde o processo de prevenção, de redução, de eliminação, de redução e até a mitigação, ou seja, o trabalho nos efeitos daquela questão ambiental. Tá bom? Então, o legal é que você enxergue cada um dos processos dentro da organização, enxergue as questões ambientais que estão envolvidas. Então, em relação ao ciclo de vida, essa que é a ideia. Enxergar todo o ciclo de vida da organização, da empresa, e enxergar os aspectos ambientais dentro desse ciclo de vida, para que a empresa possa criar meios de controlar ambientalmente, seja por meio de trabalho de redução, que é a prioridade, a reutilização do que foi gerado, se não for possível reduzir, e a reciclagem no final das contas. Então, eu trouxe alguns exemplos de aspectos ambientais aí para vocês. Então, imagina que vocês têm, qualquer organização vai ter consumo de água, é um aspecto ambiental. Ah, isso aí gera um impacto? Gera, vou ter redução de recursos naturais, eu estou tirando água do meio ambiente.
Consumo de energia é um aspecto ambiental, eu estou me relacionando com o meio ambiente. Eu estou tendo esgotamento de recurso natural, porque eu estou gerando energia, muitas vezes, através de queima de biomassa, enfim. Consumo de produtos químicos. Então, eu tenho lá cal virgem, sacarídeo de cálcio, descolorante, enfim, eu tenho um monte de produto químico. Isso aí interfere no meio ambiente? Interfere, porque eu estou tendo também esgotamento de recurso natural, eu estou tendo, gerando riscos de algum acidente, enfim. Uso do solo. Nossa, mas eu uso o solo para plantio, então naquele solo lá, ele não vai ter floresta, não vai ter nada que eu estou usando para plantio. Então, isso aí vai interferir no meio ambiente, de alguma maneira. Né? Emissão atmosférica, então, tem lá no processo monóxido de carbono, dióxido de carbono, enfim, tem lá dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio. Então, eu estou gerando emissões no meio ambiente. Então, isso essa geração é um aspecto. O que isso aí pode resultar? Qual que é o impacto disso? Contaminação do ar, enfim, efeito estufa, ou prejudicar a camada de proteção do planeta, enfim. Resíduos de produção, águas residuais, vinhaça, palha, bagaço, cinza, torta de filtro, tudo isso aí vai gerar o quê? É um aspecto, né, a geração desse resíduo. É um aspecto, qual que é o impacto? Ele pode contaminar o solo, ele pode contaminar rios, ele pode contaminar o ar, enfim. Então, são situações que têm aspectos ambientais. Resíduos de manutenção, óleo, borracha, resíduo de aço, resíduos das áreas comuns, resíduo orgânico de banheiro, de cozinha, refeitório, resíduo de varreção, enfim, então tem vários resíduos. E eu também tenho que considerar, pessoal, dentro do ciclo de vida, alguns riscos que eles não estão aí, mas, por exemplo, risco de incêndio. Se eu tiver um incêndio, o incêndio é um aspecto ambiental, que pode me gerar o quê? Pode me gerar, um incêndio eu vou ter poluição do ar, eu posso ter geração de resíduo. Então, tem várias situações que podem gerar, não do processo normal, mas as situações de acidente, de emergência, enfim. Então, é só um exemplo em relação ao ciclo de vida para enxergar os aspectos. Por quê? Quando eu enxergo aspectos ambientais dentro do ciclo de vida, eu vou conseguir pensar em meios de proteção do meio ambiente. Isso aqui é impossível não ter. Não tem como não ter consumo de água. Tá, então, como que eu vou fazer para tentar reduzir? Como eu vou tentar reutilizar essa água? Né? E como eu vou descartar ela, tentar reciclar ela, né? O reciclar água, na verdade, muitas vezes é um tratamento para poder devolver para o meio ambiente. Então, ou se eu tenho um processo, um circuito fechado, tem algumas indústrias que têm circuito fechado, eu pego essa água, trato ela e volto para o meu processo. Enfim, então, enxergando os aspectos ambientais, eu consigo enxergar os impactos e consigo enxergar as formas de controle. Então, pessoal, encerrando agora com esse exemplo do ciclo de vida, eu vou deixar aí uma atividade para vocês começarem a pensar um pouco em relação à gestão ambiental. Então, cada um de vocês, o que vocês vão fazer agora? Então, interromper o vídeo, né? O vídeo vai ser interrompido. Vocês vão pegar aí no trabalho de vocês, cada um na sua atividade. Comece a enxergar o meio ambiente aí na sua atividade. Comece a enxergar quais são os aspectos que vocês têm ambientais dentro de cada atividade. Cada um faz o seu. Pensem aí. Pensem uns 20 minutos é suficiente para vocês começarem a pensar. Que tipo de aspecto ambiental que vocês têm aí na atividade de cada um especificamente? E quais são os impactos que isso aí pode gerar para o meio ambiente? E aí comece a pensar tipos de controle que vocês já aplicam ou poderiam aplicar na organização de vocês. Tá? Então, depois aí a gente vai voltar a discutir um pouco, eu vou dar alguns exemplos para vocês, mas eu queria que vocês, antes de continuar o vídeo, vocês pensassem aí e praticassem um pouco. É legal que vocês... Eu falando assim, às vezes parece simples, mas a hora que a gente começa a enxergar no nosso ambiente, começa a ficar um pouco mais difícil. Então, é importante que vocês tentem praticar um pouco aí, enxergar o ambiente que vocês estão inseridos, tá bom? Então, a gente vai encerrar, vocês ficam aí uns 20 minutos para fazer essa atividade, depois a gente volta, eu vou
tentar dar exemplos para diversas atividades da empresa, ok? Então, até daqui a pouco, pessoal.